Logo que tomei uma decisão ao lado de Cristo e me identifiquei com a fé protestante, a fé evangélica, muitos amigos próximos, familiares, me perguntavam por que eu não era mais católico. E essa pergunta, creio eu, não é exclusiva da minha história pessoal. Certamente a maioria dos evangélicos tem que responder em algum momento da sua vida a essa pergunta: por que você não é católico? Afinal de contas, vivemos num país em que a religião predominante é a religião católica romana. Então eu resolvi fazer uma série de vídeos mostrando as distinções entre católicos e protestantes, e o objetivo dessa série de vídeos é esclarecer realmente que existem rupturas, existem distinções profundas entre católicos e protestantes, distinções essas que justificam, inclusive, a separação de católicos e protestantes, e de que certamente um grupo questiona a autenticidade da fé genuinamente cristã do outro. É comum você encontrar católicos questionando a fé dos protestantes, e isso está em seus documentos, inclusive, e protestantes entendendo que o catolicismo não representa realmente a fé cristã. Isso se dá porque realmente existem rupturas profundas entre católicos e protestantes. Essas distinções, por outro lado, são muito amenizadas, uma vez que católicos e protestantes possuem elementos e pontos comuns. Por exemplo, a Bíblia é um ponto comum entre católicos e protestantes. Muitos documentos produzidos no início da igreja são corroborados, confirmados tanto por católicos como protestantes. O Concílio de Nicéia, o Credo Apostólico, os primeiros 3 ou 4 concílios, ali você encontra os protestantes assumindo realmente que são concílios que representam a fé cristã autêntica. Então existem pontos comuns, pontos doutrinários, inclusive. Você percebe isso quando você estuda temas como Trindade. Então esse é um tópico comum entre católicos e protestantes. Na apologética também, muitos protestantes se utilizam de material apologético católico. Eu particularmente utilizo muito Gilbert Chesterton, um escritor inglês do século XIX, final do século XIX, começo do século XX ali, fantástico. Ele é católico e eu, protestante, me utilizo muito das obras dele. Então você encontra elementos comuns, além de questões históricas também. Em alguns contextos históricos, você encontra católicos e protestantes combatendo o mesmo inimigo, levantando as mesmas bandeiras. Por exemplo, em situação de perseguição do Islã, e o crescimento do Islã e a perseguição promovida pelo Islã, muitas vezes geram unidade, geram uma relação mais próxima entre católicos e protestantes. Mas afinal, por que eu não sou católico? Bem, esse é o primeiro vídeo de uma série, e aqui eu quero dar uma única resposta. Eu não sou católico porque a forma como eu lido com as escrituras não seria aprovada pelo documento principal, diria assim, do cristão católico. O cristão católico precisa entender a sua fé. Para entender a sua fé, melhor dizendo, ele precisa consultar o Catecismo Católico Romano. E segundo o Catecismo Católico Romano, a Bíblia, a Palavra de Deus, inclusive é denominada de Palavra de Deus lá, ela foi dada à igreja. A igreja tem como um dos seus ministérios guardar a palavra e também interpretar a palavra. A interpretação autêntica, a interpretação autorizada da Bíblia somente por meio da instituição Igreja Católica Romana. Portanto, eu não me enquadro nesse sistema porque nessa perspectiva, nessa lida com a palavra de Deus, o católico sempre lê a Bíblia numa relação mediada. Ou seja, ele quando lê a Bíblia, ele tem que ouvir o que a igreja tem a dizer, porque ele mesmo não pode ter uma interpretação autorizada, correta da palavra de Deus. Ele precisa recorrer aos documentos da igreja para entender realmente o que vem a significar aquela passagem. O que é interessante é que a Igreja Católica Romana nunca providenciou para os seus fiéis um comentário autorizado da palavra de Deus. Muitas vezes os padres vão consultar os pais da igreja, os teólogos mais antigos. O que é interessante é que, apesar de haver uma essência ali entre os pais da igreja, também existe muita divergência entre eles. E o que é interessante é que o catolicismo muitas vezes acusa o protestantismo de ser uma coxa de retalho interpretativa. Dizem que, mas uma vez que você entrega ao fiel a interpretação da palavra de Deus, isso vai ser uma confusão tremenda. Mas apesar dessa colocação, o que a gente sabe é que, sim, entre os protestantes existem muitas divergências em vários assuntos. Batismo, ser do Senhor, a escatologia. Porém, existe uma essência, um elemento comum. Eu, como protestante, portanto, não creio que a autoridade final para a minha vida é a igreja, muito menos a Igreja Católica Romana. Mas para o católico romano,
Toda a relação dele com a palavra é mediada. Portanto, ele não tem a mínima condição de criticar a própria igreja. Porque se ele usar a Bíblia para criticar a igreja, ele não vai poder fazer isso. Porque a igreja não vai utilizar a Bíblia para condenar ela mesma. Então, dessa forma, a igreja torna-se uma instituição completamente, diria assim, isenta de qualquer tipo de crítica. Porque se existe um instrumento que poderia nos levar a criticar a Igreja Católica Romana, é a Bíblia. Porém, o fiel católico romano só lê a Bíblia à luz da igreja. O protestante, por outro lado, entende que a Bíblia é a autoridade final, a palavra final da sua vida. E que através da Bíblia ele pode então entender o que é a igreja, o que não é a igreja, avaliar profetas, falsos profetas, entender se realmente ali há um ensinamento genuíno da palavra do Senhor ou não. Portanto, a distinção de católicos e protestantes nesse ponto em relação à palavra de Deus é essa. A palavra de Deus é a autoridade final para o protestante. E aqui eu queria terminar com a ponderação pensando em Gálatas, capítulo 1, verso 6 e diante. Naquela passagem, o apóstolo Paulo vai dizer que a forma que nós temos de avaliar pessoas e instituições é a mensagem do Evangelho. Ele vai dizer que alguém, e pode ser um anjo do céu, ou até o próprio apóstolo Paulo, se ele pregar um evangelho diferente do que já foi anunciado, ele deve ser anátema, ele deve ser maldito, ele deve ser objeto da ira santa e condenatória de Deus. Para Paulo, então, é a mensagem e não as pessoas que são mais importantes, não as instituições. É a mensagem que me faz avaliar as pessoas, os profetas, as instituições. A mesma tônica nós encontramos no Antigo Testamento, em Deuteronômio 13, Deuteronômio 18, para a avaliação de profetas. A Bíblia, em vários momentos, vai nos orientar a avaliar quem é o falso profeta, que tipo de falso profeta, qual é o ensinamento do falso profeta, qual o comportamento dele. E isso não foi entregue somente a uma instituição, ou seja, como se ela guardasse ela somente a interpretação correta. Eu, como cristão, posso estar avaliando instituições, pessoas, pensamentos por meio da palavra do Senhor. É por isso que eu não sou católico, porque ao ler a palavra eu observei que a Igreja Católica estava errada. Porque para mim, eu posso dizer sim que a Igreja Católica está errada, porque a autoridade para mim maior não é a Igreja Católica, não é a Igreja Batista, não é o pastor, não é o bispo, não é o papa, não é o arcebispo, é a palavra do Senhor, é a sua mensagem. É por isso que eu não sou católico.